Seja bem-vindo. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa videoaula. Diagramação de trabalho acadêmico, elementos textuais, formatação de introdução, segundo a norma NBR 14724, aula 14 do programa InDesign CS6. Então, seguindo aqui a nossa estrutura de trabalho acadêmico, então a segunda parte que a gente vai diagramar, então é a parte dos elementos textuais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, que é toda a parte, desenvolvimento do texto, de um trabalho acadêmico. Então aqui, além do texto, entra então as imagens, entra gráficos, tabelas. Então é uma parte onde a própria estrutura, ela tem mais elementos para ser diagramados. Então, dando prosseguimento à parte de formatação do trabalho acadêmico, então aqui eu tenho mais uma parte nova, que são a parte dos elementos textuais. Então, onde eu começo então com a introdução. Aqui eu tenho uma nova página, seguindo a formatação aqui da página mestre. Reparem aqui na paleta páginas, a página mestre. Então as mesmas margens, mesma medida de página, mesma formatação de numeração. Vou voltar aqui para a página 1. De forma que quando eu faço um projeto aqui dentro do InDesign, que envolve mais de 30, 40 páginas, eu também trabalho similar à estrutura do trabalho acadêmico. Então eu trabalho os arquivos ou por capítulos ou por seções. Então, como o trabalho acadêmico ele é em 3 partes, pré-textuais, textuais e pré e pós-textuais. Então esse aqui é a segunda parte, onde a gente entra então com a parte da introdução. Bom, eu poderia digitar o trabalho normalmente aqui como se faz no Word, mas aqui, como eu estou dando exemplos de formatação e trabalhar com os elementos dentro do InDesign, eu vou então importar o texto. Então, para a gente fazer a importação de um texto que foi digitado em outro programa, no caso aqui o Word, venho no menu Arquivo, clico aqui no menu Inserir, eu tenho aqui a caixa de diálogo Inserir e tenho aqui a sequência do texto que eu vou importar. Então é o 08 TCC Introdução. Vou importar aqui com as duas opções substituir item selecionado. Vou mostrar opções de importação e vou dar um abrir aqui. Aparece então as opções de importação e aqui um item que eu deixo clicado, que é remover os estilos de formatação. Então quero que o texto venha limpo aqui, sem formatação do Word. Então dou um OK e ele aparece então aqui um ícone com o nome do arquivo e um pequeno texto aqui de entrada. Tá, um comando novo aqui, reparem aqui na paleta página eu tenho uma página só e estou aqui com o cursor do mouse carregado aqui com o texto que eu acabei de importar. Pois bem, então eu clicando, apertando aqui a tecla Shift, reparem que o ícone mudou lá com uma pequena linha
né, dentro aqui do ícone. Então ele está dizendo que ele vai inserir o texto aqui com fluxo automático. Então quando eu clicar aqui, ele automaticamente, ó, vai inserir a quantidade de páginas, né, que está dentro aqui do ícone. Quer dizer, a quantidade de texto que eu vou inserir aqui, ele vai abrir, inserir páginas, né, de forma automática, né, fazendo esse fluxo com o texto aqui. Então eu vou apertar Shift e clicar. Então reparem que ele já colocou o texto aqui dentro da área da mancha e que na paleta páginas ele inseriu aqui mais 7 páginas. Então eu tenho 8 páginas com texto, né, e ele fez isso aqui automático a partir da página 1. Então com o texto aqui então na página, clico aqui no meio, na parte de cima, vou aqui no menu exibir e clicar aqui em tamanho real, ou também posso digitar Ctrl 1. Então ele aumenta a área de visualização. Então consigo ver aqui, né, a linha de base. Então já com o texto aqui, eu vou clicar e Ctrl A para selecionar tudo e vou aqui na paleta estilo de parágrafo e já clico em texto, que é a formatação, né, de texto, do texto principal, né, com espaçamento aí 12, corpo 12, entrelinha 18. Uma segunda etapa é então formatar, né, os títulos primário e título secundário. O título primário é o que entra em cada página ímpar, né, com indicativo numérico principal. Então, por exemplo, eu tenho aqui introdução. Esse aqui é um título primário. Eu vou clicar, selecionar, aliás, o estilo aqui 21, texto, título primário, ó. Ele é em bold, né, em negrito, e o secundário, ó. Vou clicar aqui no estilo 22 do estilo de parágrafo, título secundário, tá? Então ele é primário porque ele que introduz a seção, e o secundário é o que vai tendo aqui, né, a sequência dos parágrafos. Então eu clico aqui no primeiro, ó, seleciono, venho aqui no painel de controle do parágrafo e vou pedir para ele alinhar pela linha base, ó. Então o primeiro título já está alinhado aqui pela linha base e ele alinha os demais. Outra característica da formatação é que entre um título e o texto, ou entre o título aqui também primário e um secundário que está começando aqui, ó, ele tem que ter o espaçamento aqui de uma linha, aliás, uma linha e meia, né, que é o espaço aqui, né, do entrelinhamento do próprio texto. Então isso eu vou ajustando aqui, parte por parte, ó. Vou deslocar o título aqui 1.2 objetivo para cima, né, clicando aqui na tecla de retrocesso, que é o sinal da esquerda aqui no teclado, junto com as letras em cima da tecla Enter. Seleciono o título e clico aqui na paleta estilo de parágrafo, título secundário. Então essa é a formatação,
Eu tenho o título principal aqui em negrito, o secundário com indicativo numérico 1.1, tema. Aí entra aqui um parágrafo aqui de explicação, seguindo cada parágrafo. Nós temos então o indicativo numérico. Aqui coloco aqui o cursor, dou um retrocesso, que ele tem que estar com uma entrelinha, o espaço da entrelinha é de 1,5, que é o corpo, aliás, que é o entrelinhamento 18 do próprio texto, que também está seguindo os títulos. E assim eu vou ajustando todo o texto, seleciono e clico aqui no estilo de parágrafo, do título secundário. Da mesma forma, vou subindo o parágrafo e deixando espaço entre o título e o parágrafo de texto. Seleciono novamente e vou aqui no estilo 22 da palheta, estilo de parágrafo, e vou ajustando dessa forma e aplicando as formatações tanto do parágrafo e de títulos primário e secundário. Então é dessa forma que fica a formatação da parte textual de um trabalho acadêmico. A introdução aqui, que é um título primário, à esquerda, alinhado à esquerda, o título secundário, também alinhado à esquerda. Vou permutar aqui a página aqui através do rodapé, aqui à esquerda, inferior à esquerda, e vou passando as páginas. Reparem então que o segundo título primário, 2, análise de viabilidades, e na sequência 2.1, 2.2, 2.3, com espaçamento da entrelinha aqui com o Enter, que é o mesmo entrelinha do texto principal. Vou para outra página, da mesma forma, mais um título primário, numa página, começando numa nova página, e a sua sequência assim, de títulos secundários, 3, plano de ação, depois 3.1, 3.2, vou para mais uma página, bases tecnológicas, também começando numa nova página, 5, o que é gerenciamento de cores, também aqui mais um título primário, começando numa nova página, alinhado aqui à esquerda da página, com o espaço entre o título e o texto aqui de 1,5 de espacejamento, que é o mesmo do corpo de texto. Então aqui eu tenho uma primeira formatação do texto que eu acabei de importar aqui para o InDesign, e aplicando os estilos de parágrafos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você se interessa por assuntos sobre matemática, convido a visitar a fanpage e o site Os Fantásticos Números Primos, onde eu tenho textos, matérias sobre sequências numéricas e também a divulgação dos livros de minha autoria: Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, O Triângulo Retângulo e Estudos de Sequências Numéricas. Muito obrigado e até a próxima.